Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. É um prazer estar de volta com todos vocês neste domingo, 14 de maio de 2023, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Nós continuamos estudando a revista Palavra e Vida e o nosso tema de estudo nesse segundo trimestre é os reis e os profetas de Israel. Hoje nós vamos iniciar a lição número 7. Tá? E a lição número 7, ela tem por título Não com o Coração Inteiro, e o texto base desta lição está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, verso 2. Então vamos ver o que nós temos no versículo 25, no capítulo 25, no verso 2 do segundo livro das Crônicas. Diz assim, olha, fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma outra versão diz, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Essa é a Nova Versão Internacional. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não o fez com o coração perfeito. Isso se refere ao rei Amazias, que foi o 8º rei de Judá, mas nós vamos ver que coisas semelhantes aconteceram com outros reis e nós vamos passar por eles à medida que nós vamos prosseguindo o nosso estudo desta manhã. Olha, como nós falamos em lições anteriores, Davi foi entronizado rei de Israel. Tá? Davi é o sucessor de Saul. Vocês sabem muito bem que Saul não andou nos caminhos do Senhor. O reinado de Saul, melhor dizendo, foi reprovado pelo Senhor, e o Senhor então escolheu Davi, que segundo diz o Senhor, era um homem segundo o seu coração. Então, Davi assume então o reino de Israel, tá? Ele começa a reinar em Jerusalém e depois ele vai reinar sobre todo Israel, ou seja, Davi vai reunificar todo o reino de Israel, ele vai reinar tanto no sul como no norte. E o que nós vemos aqui? Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então Davi é este rei que o Senhor escolheu, que vai unificar o Estado de Israel. Tá? Então agora nós vamos ver que Davi tanto reina aqui no sul, como reina no norte. Então Davi é rei de todo Israel. Bom, na sucessão de Davi vai surgir então Salomão, é o filho de Davi que é escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Então o que nós vemos em 2 Samuel, no capítulo 12, versos 24 e 25? Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Por que o menino deveria chamar-se Gedidias? Vamos ver o significado deste nome aqui. Olha, Salomão significa paz e Gedidias significa amado pelo Senhor. Observe no texto que diz que o Senhor o amou. Então Salomão foi alguém que era amado pelo Senhor, por isso o Senhor o escolheu para ser o sucessor de Davi. E o termo Salomão, e o nome Salomão, melhor dizendo, significa paz. Então quem vai substituir Davi no reinado em Israel é Salomão, o seu filho. Então, como se dá a sucessão do reino de Israel? Olha aqui, tá? Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Olha a ênfase que Davi dá. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Prosseguindo o texto. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi.
Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi e seu pai e seu reinado foi firmemente estabelecido. Veja que o título da lição é Não com inteireza de coração. E olha qual é a recomendação que Davi dá ao seu filho Salomão. Voltando no slide, olha aqui, olha. Veja o que Davi diz. Olha, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Então, na essência, o que Davi estava dizendo para Salomão? Olha, ande com inteireza de coração. Essa era a recomendação do Senhor e essa era a recomendação que Davi passara para o seu filho Salomão. Ande com inteireza de coração. E como é que nós podemos andar com inteireza de coração? É justamente isso. É andando nos caminhos do Senhor, é obedecendo aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Trazendo para o nosso dia, conforme se acha escrito na palavra de Deus, é a única maneira que nós podemos andar com inteireza de coração. Então, Salomão, a semelhança de seu pai, Davi foi um grande rei, um grande estadista, e Salomão também teve o seu pai como referência e foi um grande estadista e com vantagens ainda, porque Davi deixou tudo preparado para Salomão em termos de riquezas, em termos de suprimentos, para que Salomão pudesse realizar o seu reinado. Então Israel havia atingido um excelente estágio econômico-social. Israel estava muito bem sucedido, financeiramente estava bem, o povo estava bem, então o reino estava muito bom. Tá? Então é assim que Salomão vai receber o reinado de Israel. Então o que é que nós vamos ver? Eu só vou tirar aqui a seta do cursor que está aqui. Tá bom? Então Salomão construiu o templo. O desejo de Davi era construir um templo para o Senhor, mas o Senhor disse a Davi, olha Davi, não vai ser você quem vai construir o templo, é o seu filho, o sucessor, é Salomão. Então Salomão construiu o templo. O que nós vemos lá em 2 Crônicas 3:1? Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na ilha de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Deus. Então Salomão teve o privilégio de construir o templo para adoração ao Senhor lá em Jerusalém, para a habitação do Senhor. Além do templo, Salomão fez outras grandes obras. Ele investiu bastante em infraestrutura, fortaleceu cidades, fez grandes obras. Olha, 2 Crônicas, capítulo 8, versos 1, 5 e 6, que diz: Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, observe que o templo levou 20 anos para ser construído, e aí Salomão também foi para outras obras. Reconstruiu Bet-Aron e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Então, Salomão foi um grande construtor, sendo a sua obra de destaque o templo para a habitação do Senhor, para a adoração ao Senhor lá em Jerusalém. Então, além disso, ele, em função de tudo isso, melhor dizendo, ele desenvolveu uma forte política externa, ou seja, ele teve uma forte diplomacia, ele trabalhou muito bem com as nações ao seu redor, com as quais ele comercializava e tinha alguns tratados. Veja lá, Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Então Salomão teve um governo muito bem voltado também para a parte diplomática. Embora ele tivesse um exército bem armado, exército esse que ele herdou do seu pai, Salomão não foi dado a conquistas militares. Ele foi mais pacífico. E eis aí a razão pela qual o Senhor designou para construir o templo em Jerusalém, porque o Senhor dissera a Davi que ele tivera sido muito combatente, muito guerreiro, tinha derramado muito sangue. Então a tarefa de construir o templo de Jerusalém seria dada a Salomão.
Salomão então foi rei de Israel entre 970 e 930 a.C. Tá? Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel, então descansou os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. É o que nós encontramos em 1 Reis, capítulo 11, versos 42 e 43. Mas aí surge então Roboão. Vamos ver então quem é Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Vamos entender um pouquinho. Roboão, ele tinha fugido da presença de Salomão, porque Salomão o perseguira, e ele fugiu da presença de Salomão, foi para o Egito, e quando então morre Salomão, desculpe meus irmãos, Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Roboão é o filho de Salomão. Eu estou misturando um pouco porque os nomes são parecidos, é Roboão e Jeroboão. Então vai surgir o filho de Salomão que vai assumir o trono de Israel. Tá? Aí sim surge Jeroboão. Jeroboão tinha sido perseguido por Salomão e fugiu para o Egito. E quando ele soube que Salomão estava morto e que Roboão estava assumindo o reinado, ele volta então para Israel. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá e mandaram chamá-lo. Então ele e toda a assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminuiu o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Olha, toda aquela obra que Salomão fez, todas aquelas construções que Salomão fez, isso custou muito dinheiro. Embora Davi tivesse deixado tudo aquilo que ele precisava, bastante recurso, mas ele necessitou demais. O que ele fez? Ele impôs uma carga tributária muito grande sobre o povo. Jeroboão, então, sabendo que Roboão estava governando agora Israel, ele volta e vem pedir, então, ao novo rei, Roboão, que diminuísse aquela carga tributária. Aí, este é o pedido que Jeroboão faz a Roboão para que a carga tributária fosse diminuída, mas vai surgir daí um grande problema. Na realidade, o que vai surgir é o seguinte: Roboão vai se aconselhar com os anciãos, não atende ao conselho dos anciãos e vai atender ao conselho daqueles que foram jovens com ele, daqueles que foram adolescentes no seu tempo da adolescência. Então ele vai se consultar, se aconselhar com os seus companheiros de adolescência e de juventude. Então daí vai surgir um grande problema. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, responderam ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O que aconteceu foi que Roboão não quis diminuir a carga tributária, pelo contrário, ele disse que aumentaria a carga tributária. Isso causou uma cisão no reino de Israel e causou uma separação. Então nós passamos aí agora a ter dois reinos. Temos o reino do norte, que é o de Israel, chamado reino de Israel, e vamos ter o reino do sul, que vai ser chamado o reino de Judá, onde Roboão, filho de Salomão, vai continuar reinando. No entanto, ao norte, quem vai se tornar rei vai ser Jeroboão. É isso que nós vamos ver. E Jeroboão, então, da tribo de Efraim, se tornou rei de Israel, o reino do norte. Então Jeroboão passa agora a governar o norte e Roboão continua governando o reino do sul, que é Judá. Então, quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Sobre todo Israel, entenda-se aí, sobre todo o norte, já que Roboão continuava reinando ao sul, em Judá. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Então, o trono de Davi continuou sendo ocupado, e só que na parte sul, que é o reino de Judá. Então, as tribos de Judá permaneceram fiéis a Roboão, enquanto as tribos do norte, rebeladas, se ajuntaram a Jeroboão e ficaram fiéis a Jeroboão.
Então, quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. É o que nós encontramos em 1 Reis, capítulo 12, verso 17. Então, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui neste mapa o reino dividido. Nós vamos ter aqui em cima Israel. Quem vai governar agora, quem vai reinar aqui nessa parte de cima, chamada Israel, vai ser Jeroboão. E na parte de baixo, quem vai reinar aqui com sede em Jerusalém, vai ser Roboão. Roboão é o que era o filho de Salomão. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 10 tribos ao norte, governadas por Jeroboão, e vamos ter 2 tribos ao sul, governadas por Roboão. Então, esta foi a separação do reino de Israel. Agora, quem foi que causou essa divisão? Foi Jeroboão ou foi Roboão? Né? Vamos ver então quem foi a causa dessa divisão do reino de Israel. Olha aqui esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 11, versos 1, 3 e 4. Olha o que diz. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então, veja que Salomão, ele não respeitou uma das ordenanças do Senhor, e o seu pai Davi havia ordenado a ele que ele obedecesse os mandamentos do Senhor. Então Salomão, ele aqui erra porque ele vai se casar com mulheres estrangeiras. E o que vai acontecer com essas mulheres estrangeiras? Elas irão influenciá-lo, a adorar os seus deuses. Então Salomão vai agora se prostrar diante de deuses estrangeiros, diante de falsos deuses, ajuntando agora, associando. Ele adora os deuses de suas mulheres, ao mesmo tempo que ele quer adorar o Deus vivo, o Deus de Israel. Então, Salomão, ele, em função dessa contaminação que ele teve, com esses casamentos que ele teve, ele foi contaminado por suas mulheres e passou a adorar os seus deuses. Aí, o que nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 11, verso 10 a 13? Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por que ele não obedeceu? Ele se casou com mulheres estrangeiras e foi seguir outros deuses. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, ou seja, e você não andou na minha presença com inteireza de coração, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Quem é esse um dos seus servos? Esse um dos seus servos é Jeroboão. Então veja aí a causa da divisão do reino. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então Salomão já houvera sido alertado pelo Senhor que o reino seria dividido. Então, a causa, então, a raiz da divisão do reino de Israel não foi Jeroboão, não foi Roboão, foi sim a desobediência de Salomão em se casar com mulheres estrangeiras e seguir os seus deuses e prestar-lhes adoração. Então, em função disso, o Senhor diz: olha, o seu reino será dividido e será entregue a um dos seus servos. Um dos seus servos foi Jeroboão. Mas, por amor a Davi, eu vou preservar uma parte, eu vou ter uma remanescência que vai ser Judá, onde seu filho, Roboão, continuará reinando. Então, a causa que provocou toda essa divisão, a raiz de toda essa divisão, na realidade foi Salomão. Então, o que nós vamos ver? Em função, então, desse comportamento de Salomão, o reino foi dividido e nós passamos, então, a ter o reino do norte, o reino do norte, e passamos a ter o reino do sul, governado por Roboão, e ao norte Jeroboão. Aí, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver aqui, temos uma tabela com os reis de Judá. Então, o primeiro rei, depois da morte de Salomão, com a divisão, o rei de Judá vai ser Roboão. Roboão reinou 17 anos após a morte de Salomão.
Observe que eu coloquei alguns nomes de reis aqui em vermelho. Por que eu os coloquei em vermelho? Porque foram reis maus, foram reis que não andaram com inteireza de coração diante do Senhor, que não observaram a palavra do Senhor, foram reis que se dedicaram à idolatria, que deixaram o Senhor de lado, que adoraram o Baal, que sacrificaram os seus filhos, em suma, que deixaram o Senhor e passaram então a prestar adoração a outros deuses e tiveram um comportamento totalmente à parte da palavra de Deus, da lei do Senhor. Então, Roboão reinou 17 anos após a morte de Salomão, e aqui nós temos todos os reis de Judá, até o último rei que foi Zedequias, quando o reino então se acabou e foi invadido pela Babilônia. Então, os que estão em vermelho foram reis maus, então nós vamos ver que só tiveram reis bons, foram Asa, Jeosafá, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Ezequias e Josias. Os demais reis foram reis que não andaram diante do Senhor com inteireza de coração. Eles não serviram ao Senhor com inteireza de coração. Depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei, e ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Olha o que aconteceu. Ele conquistou aquilo que ele queria, ele se fortaleceu. Depois que ele se fortaleceu, ele se esqueceu do Senhor e abandonou a lei do Senhor, abandonou a fidelidade ao Senhor. E isso nós vemos, meus irmãos, trazendo isso para a nossa vida prática, que às vezes alguém está orando para conseguir alguma coisa, quer alcançar alguma coisa, e depois que alcança aquele sucesso, aquele êxito, aquilo que tanto desejava, ele se esquece do Senhor, deixa o Senhor de lado e vai querer levar a sua vida longe do Senhor. E foi isso que aconteceu com Roboão. Então, depois que Roboão se fortaleceu, depois que ele se fortaleceu, ele se esqueceu do Senhor. Ele deixou de servir ao Senhor com inteireza de coração. Então, ele e todo o reino de Israel, todo o reino de Israel, eles abandonaram a lei do Senhor. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor, segundo Crônicas, capítulo 12, verso 14. Então, o que vai acontecer? Alguma vez dividido o reino, durante todo o tempo de Roboão e Jeroboão, houve guerra entre eles. Olha o que ele nos diz, segundo Crônicas, capítulo 12, verso 15. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Qual foi o maior problema dos reis que não serviram ao Senhor com interesse de coração? Vejamos lá. Olha, também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. Olha que ponto que eles chegaram. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então, foi isto que aconteceu. Eles se deixaram se levar pela idolatria, passaram a servir outros deuses, levantaram altares a outros deuses, colunas a outros deuses, montes altos, montes a outros deuses. Em suma, se voltaram totalmente à idolatria, se esquecendo do Senhor, e tudo isso porque eles observavam e praticaram e assimilaram a cultura dos povos ao redor, que o Senhor havia expulsado diante deles. Mas eles se deixaram contaminar, e isso começa lá com Salomão, quando ele se casou com 700 mulheres e 300 concubinas. Então, isso acontece então com Roboão. Ainda, então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos do seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, e levou Judá e todo o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Então veja lá, Jeorão, que era rei de Judá, recebe uma carta do profeta Elias. Elias era profeta, o seu ministério de profeta foi exercido no Reino do Norte. Então eu creio que esta foi a razão pela qual ele mandou uma carta para Jeorão ao sul, dizendo, olha, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, você não tem andado nos caminhos de Josafá, nem de Asa, rei de Judá. Então,
era isso que estava acontecendo com este povo que estava com esses reis maus ao sul. Então o que nós vamos ver aqui? Olha aqui, Jeorão, tá? Jeorão está aqui. Jeorão foi o 5º rei de Judá. Ele reinou 8 anos. Ele assumiu o seu reinado no 5º ano de Jorão, rei de Israel. Observe que sempre há uma relação entre o reino, quando o rei assume, em relação ao rei de Israel. Então, o Jorão, quando ele assume o reino de Judá, ele assumiu no 5º ano de Jorão, rei de Israel. E Jeorão foi um rei mau, assim como foi Roboão, como foi Abias. Jeorão também foi um rei mau, porque ele não andou no caminho de seu pai Josafá e de Asa, seu avô. Então, Jeorão, em função da idolatria, ele vai se tornar um rei mau. Tá? Aí a idolatria estava enraizada no meio do povo de Judá. Aí nós vamos ver agora Acais. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Ou seja, não andou com inteireza de coração na presença do Senhor. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Então agora aparece Acais. Quem é Acais? Acais é o filho de Jeorão. Como Jeorão, que era o seu pai, foi um homem mau, que não andou com interesse de coração, Acais vai se mirar nos exemplos de seu pai e também vai se mirar nos exemplos dos reis de Israel, que foram todos eles reis maus. Todos eles reis que não andaram com interesse de coração na presença do Senhor. Então, agora vem então a Acasias, que eu falei aqui. Então, veja lá onde eu estava. A idolatria estava enraizada. Acais não andou na presença do Senhor. Aí o que nós vamos ter aqui agora? Nós vamos ter aqui Atalia, tá? Atalia, que era a mãe de Acasias, que durante 6 anos ela assume o reinado de Israel, tanto que nós não colocamos aqui numeração, porque ela não foi considerada rei, e depois Joás, que é quem vai reinar. Mas o que nós vamos ver? Olha, nem todos eram reis iguais, nem todos eram reis maus. Nós vamos ter aí Ezequias e Josias que escapam dessa lista dos reis maus. Olha aqui Ezequias. Olha lá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Oséias era rei do reino do norte. Então, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele fez o que o Senhor aprova. Olha a diferença. Ele fez o que o Senhor aprova, diferente dos outros que fizeram aquilo que o Senhor não aprovava. Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Se lembra daquelas serpentes lá no deserto, quando o povo foi atacado por cobras e o povo começou a morrer, e o Senhor falou: Moisés, levanta uma serpente de cobre no alto poste. Olha, eles pegaram aquilo e estavam idolatrando aquilo, e até esta época eles conservavam a idolatria, a adoração àquilo. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neusta. É o que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 18, versos 1, 3 e 4. Então surge aí um rei bom, surge aí Ezequias. Então, olha aqui, surge Ezequias, tá? Ezequias vem logo após Acais, olha. Ezequias reinou 29 anos e ele começou a reinar no 3º ano de Oséias, rei de Israel. Então, Ezequias foi um homem que andou com inteireza de coração na presença do Senhor. Então, o que nós temos? Nós temos Asa, Jeosafá, Joás, Amazias, Azarias, Jotão e Ezequias, que foram reis bons. Então, mas o que vai acontecer? Já Manassés, que é o filho de Ezequias, não se espelhou no seu pai, não usou as referências do seu pai, não percebeu, não quis andar segundo o coração que o seu pai, da maneira como andou o coração do seu pai. Manassés, filho de Ezequias, não andou com inteireza de coração. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Ele fez o que o Senhor reprova
imitando as práticas detestáveis. Olha que ele tinha visto o que o seu pai fizera, destruindo toda aquela idolatria. Mas ele não, ele imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias, olha, seu pai tinha derrubado os altares idólatras, no entanto ele veio e os reconstruiu. Havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado como fizera Acabe, rei de Israel. Observe que ele foi pegar exemplo de Acabe, rei de Israel, que foi um rei totalmente ímpio. E fez um poste sagrado como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo. Então, olha aqui, Manassés foi o 13º rei de Israel, de Judá, reinou 55 anos, mas foi um rei mau. Observe que o nome dele está em vermelho. Ele não seguiu, ele não se mirou nos exemplos do seu pai, ele se tornou um rei muito mau, e ele vai ser substituído por Amon também, que foi um rei mau. Mas, aí, olha lá, vem Josias, que foi o último dos reis justos de Judá. Olha lá, Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos seus caminhos, nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Josias andou diante do Senhor com inteireza de coração. Ele se mirou nos exemplos de Davi, ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, ele não titubeou, ele teve firmeza no seu caminhar diante do Senhor, como todos nós devemos caminhar com firmeza. Por que acontecia tudo isso com eles? Porque eles não observavam a palavra de Deus. E o que diz o Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eles não usaram a palavra do Senhor, os reis maus, tá? Eles não usaram a palavra do Senhor para guiá-los e para orientá-los. Então, nós vamos ver então, que eu falei aqui, de Josias. Josias foi o 15º rei de Judá, foi o último rei justo, o último rei bom de Judá, o último rei que temeu ao Senhor, porque daí em diante nós vamos ter Jeoacás, Joaquim e Zedequias, que não andaram diante do Senhor com interesse de coração, mas foram reis rebeldes, idólatras, reis maus, que governaram em Judá. E Zedequias então vai ser o último rei, e daí então vai surgir Nabucodonosor, que vai levar o povo escravizado para o Egito, e aí então vem o cativeiro na Babilônia, é quando cessa então o reinado de Judá em 586 a.C. Então, no reinado de Josias, teve uma coisa muito importante. A lei foi recuperada. O que estava havendo até então? Olha o que nos diz 2 Reis, capítulo 22, versos 8 e 13. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O que estava acontecendo? O povo tinha deixado a palavra de Deus de lado, e este é o grande perigo quando se deixa a palavra de Deus de lado. Eu não sei se você está acompanhando conosco, mas a nossa igreja, a primeira igreja batista em Teresópolis, ela está com um programa de leitura bíblica para todo este ano de 2023. É um plano de leitura em 4 etapas, que quando nós chegarmos a dezembro, nós teremos lido toda a Bíblia ao longo deste ano. Se você ainda não começou, ainda há tempo para que em dezembro todos nós tenhamos lido a Bíblia no decorrer de todo este ano. E o que estava acontecendo então lá em Judá? Eles deixaram a palavra de Deus, deixaram a lei de lado, se esqueceram do Senhor, abandonaram a lei.
O que nós estamos precisando hoje como igreja evangélica, e principalmente no Brasil, é justamente isso. É um avivamento na palavra, e é isso que vai acontecer lá. Olha, houve um avivamento quando eles acharam a palavra. E como é que eles acharam a palavra? Ela estava no meio do templo, o templo estava sendo reconstruído, reformado, então Euquias achou o livro da lei e levou então a Josias, e Josias mandou que lesse o livro e consultasse o profeta, e houve um grande avivamento quando eles tiveram o contato com a palavra de Deus. É isso que é importante. Nós precisamos, como já disse, de um avivamento na palavra de Deus, porque é isso que a igreja precisa, de avivamento na palavra. O rei deu ordem ao sumo sacerdote Euquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azará e para todos os exércitos celestes. Veja, dentro do templo havia todos esses objetos, todos esses utensílios usados para a idolatria. Olha o que é afastar-se da palavra de Deus, e quando se afasta da palavra de Deus, é impossível caminhar com inteireza de coração. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está neste livro da aliança. Nem mais a Páscoa eles estavam celebrando. Veja, a Páscoa era um grande memorial que os lembrava da saída do cativeiro do Egito. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano de reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Por quê que foram celebrar a Páscoa? Porque voltaram à palavra do Senhor, porque voltaram a observar aquilo que o Senhor mandava. E este memorial da Páscoa estava esquecido. Por quê? Porque a palavra estava esquecida. Quando se deixa a palavra de lado, tudo vai ficar de fato abandonado. Mas por que a Bíblia faz questão de nos relatar que houve esses reis maus e que houve esses reis bons? Por que a Bíblia não esconde nenhuma dessas maldades, nenhum desses comportamentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins? O que nós vamos ver então? Olha o que nos diz a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Olha, estamos nos fins dos tempos, e essas coisas foram escritas para que nós, baseados nos exemplos que esses reis maus tiveram, e também nos exemplos que os reis maus deixaram, melhor dizendo, e nos exemplos que os reis bons deixaram, nós possamos aprender com eles e não cometer os erros que eles cometeram e caminhar segundo aqueles que tiveram que caminharam na presença do Senhor. Porque tudo isso está registrado para que nós possamos usar como exemplo para o nosso dia a dia, para que nós não cometamos os mesmos erros, para que nós não deixemos a palavra de Deus de lado, para que nós não nos esqueçamos do Senhor, para que nós não nos esqueçamos de uma vida de consagração, de oração, de compromisso com a palavra de Deus. Aí ainda, Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É por isso que nós temos todos esses relatos bíblicos desses reis maus e reis bons. Então, o apóstolo João também nos alerta. Olha o que ele nos diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Hoje talvez nós não adoremos Baal, tá? Mas nós temos outros tipos de idolatria. A Bíblia mesmo diz que uma das idolatrias é a ganância. Então, em função da ganância, em função da riqueza, em função da vida profissional, do êxito profissional, estamos deixando o Senhor de lado. Isso é idolatria. Ainda, nós vemos que os reis de Israel, eles adoravam todos os astros, adoravam os seres celestes. E hoje nós vemos irmãos que ainda
irmãos que, por incrível que pareça, que acreditam e que se baseiam a sua vida e que se apresentam com características dizendo o seu signo do horóscopo. Eu sou sagitariano, ou eu sou sagitariano, ou capricorniano, sei lá como é que são esses nomes todos, mas se apresentam com as suas características baseadas nesses símbolos do zodíaco. Tudo isto é idolatria. Então João diz na sua primeira de João, capítulo 5, 21, filhinhos, guardem-se dos ídolos, porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja como hoje ainda nós somos alertados para caminhar diante do Senhor com inteireza de coração, para que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de consagração, uma vida de santificação. Por fim, somos alertados pelo Senhor. Olha o que o Senhor nos diz. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E resumindo, o Senhor está dizendo, ande na minha presença com inteireza de coração. Esses reis maus, tanto de Judá como de Israel, eles não amaram o Senhor, eles se esqueceram do Senhor, eles tiveram o objetivo de assumir o trono, mas uma vez assumido o trono, deixaram o Senhor de lado. Eles não andaram o Senhor, eles não seguiram o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, mas eles confiaram nas suas forças e confiaram em outros deuses, nos deuses mortos, deixaram de seguir o Deus vivo. Aí o Senhor Jesus vai repetir essas mesmas palavras, dizendo, mestre, alguém chega para ele e pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, do verso 36 ao 39. Ouça, ó Israel, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, de toda a tua alma e de toda a sua força. Aqui houve uma corrupção do texto, ele ficou confuso aqui agora. Mas Mateus 22, 37 e 39, é o que eu vou repetir. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, meu irmão, o que nós vimos hoje é que não com o coração inteiro foi o que nós vimos como esses reis se comportaram diante do Senhor. Então, encerrando, o que nós temos a dizer para vocês é o seguinte, o Senhor nos chama para que nós caminhemos em sua presença com certeza, com inteireza de coração. Meu irmão, era isso que nós tínhamos para hoje. Aproveitando que hoje é o Dia das Mães, queremos desejar a todas as mães um feliz e abençoado Dia das Mães, que o Senhor as abençoe juntamente com suas famílias. E no mais, a todos vocês, tenham uma semana abençoada e fiquem na graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.